O filtro da irrelevância. Sabe qual é a parte mais foda de ficar sozinho? Não é a ausência das pessoas, é descobrir que a maioria delas nunca esteve realmente presente. Elas estavam ali pelo buffet, não pela festa. E quando você fecha a cozinha, quando você para de servir atenção, validação, entretenimento, diversão gratuita, elas simplesmente evaporam. Sem drama, sem explicação, sem nenhum ao menos foi mal, meu brother. Simplesmente puf, somem. E você fica ali, no meio da sala vazia, se perguntando se alguma coisa foi real. Deixa eu te contar sobre um cara chamado Sêneca, filósofo estoico, conselheiro do imperador Nero, um dos homens mais poderosos de Roma. Enquanto ele estava no topo, cercado de amigos, de gente querendo estar perto dele, bajulando, oferecendo lealdade eterna, quando Nero virou contra ele e o mandou se matar, um protocolo romano charmoso, adivinha quantos desses amigos apareceram? Exatamente 0, nenhum. Os mesmos que juravam morrer por ele desapareceram mais rápido que meu pai. E Sêneca, sangrando até a morte numa banheira, teve toda a clareza do mundo. A amizade performática é a maior farsa da história humana. Olha pra sua vida. Quantas pessoas te ligaram essa semana? Quantas te procuraram sem querer algo em troca? Quantas realmente perguntaram como você está e esperaram a resposta de verdade? Não aquela versão Instagram. Tudo ótimo. A maioria das relações humanas é transacional. Sempre foi. A diferença é que, antigamente, você não percebia porque estava ocupado demais mantendo o show funcionando. Mas agora que você parou, agora que você decidiu preservar sua energia, o teatro fechou e os atores foram embora procurar outra plateia. Maquiavel escreveu que você descobre quem são seus verdadeiros aliados não quando está vencendo, mas quando você está perdendo. Quando você não tem mais nada a oferecer, quando você é apenas você, cru, sem os acessórios, e essa é a beleza brutal da solidão, ela funciona como um detector de metal em aeroporto. Tudo que é falso apita, tudo que é plástico é rejeitado. E no final, o que passa pelo filtro? Muito pouco, às vezes nada. E tá tudo bem, porque eu tenho certeza que você prefere o vazio autêntico do que cheio de falsidade. Pensa no filme O Poderoso Chefão. Vito Corleone, cercado de gente, de família, de respeito, mas quando Michael assume e começa a fazer as jogadas difíceis, as decisões que ninguém quer aplaudir, até a própria família se afasta. Kay vai embora. Fredo trai. Connie o odeia. No final, Michael está sozinho num quarto vazio, a porta se fechando na cara dele, isolado pelo próprio poder. Mas aqui está a parte que todo mundo ignora. Michael sabia, ele escolheu isso, porque entendeu que solidão com propósito vale mais que companhia que te amarra. Então, quando você sente aquele aperto no peito, aquele vazio de não ter mensagem no celular, de passar o fim de semana sem planos, de perceber que ninguém te incluiu, reformula a pergunta. Não é por que ninguém me quer, é quem realmente me queria, ou só queria o que eu oferecia. A solidão não chegou para te punir, chegou para limpar a casa. E agora que a casa tá vazia, você finalmente pode ver a estrutura. Os buracos na parede, as rachaduras na fundação. Você finalmente pode reconstruir do jeito certo, sem carregar o peso de manter gente que nunca deveria ter estado ali. A solidão é o filtro mais honesto que existe, não tem como enganar, não tem como negociar. Ou você passa ou não passa. E se você está passando por isso agora, meus parabéns. Você finalmente está vendo quem você é sem plateia aplaudindo. A síndrome de abstinência da validação. Teu cérebro está tendo uma crise existencial e você nem sabe o porquê. Toda vez que você pega o celular e não tem notificação, toda vez que você posta algo e demora para ter like, toda vez que você fala e ninguém responde, seu cérebro interpreta isso como você está morrendo. Não é dramático, é literal. Porque durante anos, décadas talvez, você condicionou esse órgão idiota a associar validação externa com sobrevivência. A aprovação social virou oxigênio. E agora que o suprimento foi cortado, você está em abstinência, igual um viciado em heroína no 3º dia sem usar. Eu vou te explicar a mecânica. Toda vez que alguém te curtia, te respondia, te incluía, teu cérebro liberava dopamina, aquela sensação gostosa de eu importo. E teu cérebro, esse arrombadinho oportunista, rapidamente aprendeu. Então é assim que a gente sobrevive? Sendo aprovado? E ele começou a te fazer buscar isso compulsivamente. Cada notificação era uma dose, cada risada do grupo era uma injeção. Cada vamos marcar alguma coisa era um hit direto na sua veia. E você nem percebeu que tinha virado dependente.
Olha pro rato no experimento de Skinner. Aperta a alavanca, recebe comida. Aperta de novo, recebe de novo. O rato aprende rápido. Mas aí o cientista para de dar comida toda vez, só de vez em quando. E sabe o que acontece? O rato fica mais viciado. Ele aperta a alavanca compulsivamente, freneticamente, desesperadamente, porque agora tem um elemento de imprevisibilidade. E é exatamente isso que as redes sociais, que as interações humanas modernas fazem com você. Recompensa intermitente. Às vezes você recebe validação, às vezes não. E o seu cérebro se torna um rato de laboratório, apertando a alavanca social sem parar. Agora você está sozinho. A alavanca não responde mais. E seu cérebro entra em pânico. Ele começa a mandar sinais de alerta, ansiedade, vazio, desespero, aquela sensação de que algo está errado, mas nada está errado. Você só está se desintoxicando, está quebrando o ciclo. E assim como qualquer abstinência, isso dói pra caramba. Porque seu corpo não entende que você está se libertando, ele só entende que a droga acabou. Dostoiévski sabia disso. Em Memórias do Subsolo, ele escreveu sobre um cara que vive isolado, sozinho, sem aprovação de ninguém. E o personagem não romantiza isso, ele sofre. Ele se contorce, ele odeia cada segundo. Mas no meio daquele inferno psicológico, ele tem uma clareza que a maioria das pessoas nunca terá. Ele percebe que sempre viveu performando, que cada interação social era uma mentira cuidadosamente orquestrada para conseguir aprovação. E agora que ninguém está assistindo, ele pode finalmente parar de mentir. Você está no mesmo processo. Seu cérebro está em frangalhos porque ele perdeu a narrativa principal. Antes era: eu sou legal porque as pessoas gostam de mim. Agora não tem mais gente para gostar ou não gostar. E isso força você a construir uma nova narrativa, uma que não dependa de plateia, uma que seja: eu sou o suficiente porque eu existo. Parece papo de autoajuda barata, talvez, mas é a única saída. Porque se você não construir valor interno, se você continuar esperando validação externa, você vai passar o resto da sua vida mendigando atenção. Você consegue passar um dia inteiro sem checar se alguém te procurou? Sem postar nada para ver quem vai reagir, sem mandar mensagem para alguém só para ter companhia? Se você não consegue, ainda está viciado. E a solidão vai continuar doendo até você aprender que sua existência não precisa de testemunha para ser válida. A abstinência só acaba quando você para de precisar da droga, não quando você encontra um fornecedor novo. O paradoxo invertido do poder. Talvez isso vá virar seu cérebro do avesso. Quanto mais você precisa das pessoas, menos elas te querem. Quanto menos você precisa, mais elas aparecem. É um paradoxo tão perverso que parece piada. Mas funciona, sempre funcionou. E você provavelmente já viu isso acontecer sem entender a mecânica. Tá, pensa naquela mina que você queria muito. Aquela que você corria atrás, mandava mensagem, se disponibilizava, fazia de tudo para chamar a atenção. E quanto mais você corria, mais ela se afastava. Até que você desistiu, parou de ligar, tocou foda-se e seguiu sua vida. Provavelmente ela voltou. Adivinhe? Ela te mandou mensagem, perguntou onde você estava, porque agora você tinha algo que ela não tinha mais: indiferença. E indiferença é poder. Maquiavel entendeu isso melhor que qualquer terapeuta moderno. Ele disse: o poder não vem de ser necessário, vem de ser insubstituível. E você só é insubstituível quando não está disponível para qualquer um. Quando você não está desesperado por companhia, quando você já construiu algo tão sólido dentro de você que a presença ou a ausência dos outros não te desestabiliza. Isso aterroriza as pessoas, porque elas estão acostumadas com gente que precisa delas, gente que implora, que negocia, que se rebaixa. Mas alguém que simplesmente não precisa? Cara, isso daí é raro, e raridade gera valor. Vamos comparar com o Tony Stark, novamente, segundo vídeo seguido. O Homem de Ferro. No começo, ele é o cara mais foda do planeta. Rico, genial, cercado de gente, mas é tudo superficial. Pepper trabalha pra ele. Rhodey tolera ele. A imprensa o ama porque ele vende. Ninguém realmente se importa com o Tony, a pessoa. Só com o Tony, o espetáculo. Aí ele é sequestrado, jogado numa caverna, forçado a ficar sozinho com a própria mortalidade. E lá, sem nada, sem ninguém, ele constrói a primeira armadura, não para impressionar, para sobreviver. E quando ele volta, diferente, menos carente de aprovação, menos disponível, todo mundo quer estar perto dele, de verdade, porque agora ele não precisa deles, e isso muda tudo. A dinâmica humana é simples, ninguém quer carregar peso morto. Se você é aquele que sempre está disponível, que sempre responde na hora, que sempre diz sim, você vira peso, você vira garantido.
E o que é garantido perde valor, mas se você some, se você constrói uma vida que não depende de ninguém, você vira um mistério, vira desafio. E humanos adoram desafios. Adoram o que não conseguem ter facilmente. Mas calma aí, você não pode fingir indiferença, não funciona. As pessoas sentem quando é atuação. Quando você está fazendo joguinho, dando ghosting proposital, se fazendo de difícil, isso é manipulação barata e todo mundo vê. A indiferença real vem de um lugar diferente. Vem de você genuinamente não precisar mais. De você ter encontrado propósito, projeto, algo que te preenche mais que qualquer validação externa. E quando você chega nesse ponto, quando você realmente não tá nem aí sim o paradoxo se ativa. Nietzsche, eu acho que chamava isso de amor fati. Amor pelo destino. A aceitação radical do que é. Quando você para de resistir à solidão, quando você para de lutar contra ela e simplesmente a abraça, ela perde o poder sobre você. E no momento que ela perde o poder, você ganha. Porque agora você não é mais refém, você não acorda checando se alguém te procurou, você não passa o dia ansioso esperando resposta, você simplesmente vive. E viver sem desespero é a forma mais magnética de existir. As pessoas sentem isso e querem estar perto. Não porque você precisa delas, mas porque elas precisam de um pouco daquilo que você tem, liberdade. O paradoxo inverte porque você inverteu internamente, parou de ser o mendigo pedindo migalhas de atenção e virou o cara que tem pão próprio e não liga se alguém quer um pedaço ou não. E isso é a diferença entre poder real e poder performático. O veneno silencioso do ressentimento. Ninguém te avisa sobre esse lado, sobre como a solidão pode virar um buraco negro que te engole por dentro. Porque ficar sozinho não é automaticamente iluminação, não. Não é retiro espiritual. Às vezes é só você, sozinho, remoendo as mesmas merdas, virando um cínico amargo que culpa o mundo por tudo. E quando você chega nesse ponto, quando a solidão vira ressentimento, você não tá crescendo, você tá só apodrecendo. Olha pro Coringa do Heath Ledger. Aquele cara tava sozinho, completamente isolado da sociedade. E o que ele fez com isso? Virou um sociopata que queria explodir o mundo, porque em vez de usar a solidão para construir, ele usou para alimentar ódio. Cada rejeição virou combustível, cada abandono virou justificativa. E ele construiu uma narrativa tão tóxica, o mundo é mau, as pessoas são falsas, tudo é caos, que não tinha mais volta. Ele se envenenou com a própria bile. E você, tá fazendo o que com a sua solidão? Porque tem uma diferença entre estar sozinho com propósito e estar sozinho ruminando sobre quem te fudeu. Se você passa os dias repensando mentalmente cada traição, cada vez que alguém te decepcionou, cada momento que você foi ignorado, você não está processando, você está se afogando. E ressentimento é uma morte lenta. Não tem sangue, não tem ferida visível, mas te mata do mesmo jeito. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu Meditações sozinho na puta de uma campanha militar, cercado de guerra e morte. E sabe o que ele não fez? Não ficou chorando sobre como era injusto ser imperador, sobre como as pessoas o usavam, sobre como era solitário no topo. Ele escreveu: a melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Ele transformou a solidão em disciplina, em filosofia e em algo que o construía, não que o destruía, porque ele entendeu que ressentimento é veneno que você bebe esperando que o outro morra. O ressentimento te dá uma narrativa confortável. Não é minha culpa, são os outros que são ruins. E essa narrativa te protege do desconforto de olhar para dentro e perceber que talvez, só talvez, você também teve responsabilidade. Talvez você também escolheu mal, talvez você também foi superficial, mas assumir isso daí dói pra caramba. É mais fácil você culpar. E o ressentimento adora facilidade. Você pode ver isso em todo canto. Caras que ficaram sozinhos e viraram incels, culpando mulheres por tudo. Gente que foi demitida e passa anos culpando o chefe, a empresa, o sistema. Artistas falidos que culpam o público por não entender. É sempre a mesma merda. Eu sou a vítima, o mundo é o vilão. E enquanto você se agarra nessa história, você não cresce. Você vira um personagem preso num loop, repetindo as mesmas queixas, os mesmos padrões, as mesmas falhas. A solidão sem direção é perigosa porque amplifica tudo. Se você já tinha tendência à autopiedade, ela explode. Se você já tinha raiva guardada, ela transborda. Se você já era cínico, você vira misântropo. Porque não tem ninguém ali para te dar outra perspectiva. Ninguém para te cutucar e dizer: peraí, será que não é assim? Você vira sua própria câmera de eco. E câmaras de eco só amplificam o que já está dentro. Tenta substituir ressentimento por curiosidade. Toda vez que você sentir aquele bile subindo, aquele pensamento de todo mundo é falso, para, velho, respira e pergunta:
O que isso diz sobre mim? Não sobre ele, sobre você. Porque se todo mundo na sua vida é falso, talvez o problema seja seu detector de falsidade. Talvez você estava escolhendo baseado em critérios errados. E essa reflexão dói muito mais que culpar os outros. Mas é a única que te liberta. Ressentimento te prende, responsabilidade te solta. Escolhe aí qual você prefere carregar. Tem um motivo pelo qual toda a história épica tem um deserto. Luke Skywalker em Tatooine, Paul Atreides em Arrakis, Jesus no deserto por 40 dias, Neo na Matrix real. Não é coincidência, é arquétipo. O deserto é onde não tem distração, onde não tem conforto fácil, onde você é forçado a lidar com você mesmo ou morrer tentando. E a solidão é o seu deserto pessoal. A questão não é se você vai atravessar, a questão é o que você vai fazer enquanto atravessa. Tem duas formas de você estar no deserto. Você pode ficar sentado esperando resgate, reclamando do calor, contando os dias até acabar, ou você pode usar esse tempo para construir algo que ninguém mais pode te dar. E essa escolha define tudo. Miyamoto Musashi, o maior samurai do Japão, venceu 61 duelos, todos fatais. E depois de provar que ele era imbatível, sabe o que ele fez? Se isolou numa caverna, sozinho, por anos, escreveu o livro dos 5 anéis, porque ele entendeu que dominar a espada era fácil. O difícil era dominar a si mesmo, e isso só acontecia longe do mundo, longe das distrações, longe de tudo que te deixa confortável. Você está tendo essa chance agora, essa oportunidade que a maioria das pessoas nunca tem porque está ocupada demais preenchendo o vazio com barulho. Mas você está no silêncio, e no silêncio você pode fazer duas coisas: enlouquecer ou evoluir, não tem meio termo. Ou você usa esse tempo para desenvolver habilidade, para ler, para criar, para pensar, para construir uma base sólida de quem você é, ou você usa para escuro infinito, para série atrás de série, para qualquer coisa que anestesia a dor de estar sozinho consigo mesmo. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que criou, humilhação pública. Todo mundo viu, e ele podia ter desistido, se afundado em autopiedade, virado só mais um empresário falido. Mas ele usou aquele exílio forçado para criar a Next, para comprar a Pixar, para desenvolver as ideias que depois transformariam a Apple na maior empresa do mundo. Anos depois ele disse que ser demitido foi a melhor coisa que aconteceu com ele, porque o forçou a reconstruir do zero, sem atalhos, sem rede de segurança. Aqui está o segredo que ninguém fala: a solidão só funciona se você for ativo nela. Se você transformar tempo vazio em laboratório, se você pegar cada hora que antes gastava com gente e investir em você, aprenda uma skill, leia um livro denso que você nunca teve paciência, crie algo, qualquer coisa, mesmo que seja uma merda no começo, porque o processo de criação muda você. Quando você constrói algo do nada, você prova para si mesmo que é capaz. E essa prova interna vale mais que 1000 elogios externos. Mas a maioria das pessoas não faz isso. A maioria fica na solidão passiva, esperando, sofrendo, contando os dias até voltar ao normal. E aí quando volta exatamente igual. Mesmos medos, mesmas inseguranças, mesmos padrões. Desperdiçam o deserto. Porque você atravessar o deserto sem ser transformado por ele é só turismo, não é jornada. O deserto existe para queimar o que é fraco em você, para desidratar as desculpas, para provar que você sobrevive com muito menos do que pensava que precisava. E quando você sai do outro lado, você não sai procurando validação, você sai sabendo que se virou sozinho e ninguém tira isso de você. Nenhuma opinião, nenhuma rejeição, nenhum abandono futuro, porque você já passou pelo pior e construiu alguma coisa no processo. A forja funciona, mas só se você botar lenha no fogo. O retorno do exílio. Agora vem a parte que ninguém te prepara, o retorno, porque eventualmente você sai da solidão, não necessariamente porque as pessoas voltam, mas porque você decide voltar, diferente, mais forte, mais claro. E aqui está o problema: o mundo não gosta de gente que volta mudada, especialmente se você voltou melhor. Quando você estava desesperado por atenção, você era previsível, controlável, fácil de categorizar. Mas agora você voltou com padrões, com limites, com uma clareza que assusta. Você não aceita mais qualquer convite. Talvez você não ri de qualquer piada, você não finge interesse em conversa vazia, e isso deixa as pessoas desconfortáveis, porque seu crescimento é um espelho. Mostra para elas que elas ficaram paradas. Olha para o Conde de Monte Cristo. Edmond Dantes passa 14 anos preso injustamente. Sozinho, aprende idiomas, ciências, artes marciais com o Abade Faria. Quando ele escapa, não é mais o garoto ingênuo que foi traído.
é outra pessoa, calculista, poderosa e inquebrável. E quando ele retorna disfarçado, ninguém reconhece, não fisicamente, mas essencialmente. Porque ele não cabe mais nas expectativas que tinham dele, e isso gera medo. As mesmas pessoas que te ignoraram quando você estava sozinho vão tentar voltar quando você estiver bem, não porque sentem saudade, mas porque perceberam que você mudou, que você tem algo que elas não têm, e vão tentar te puxar de volta. Vão usar culpa, você mudou, não é mais o mesmo. Vão usar nostalgia, lembra como era bom quando éramos próximos? Vão usar talvez manipulação. Você ficou arrogante e se acha demais agora. É tudo armadilha, porque elas não querem você. Querem a versão antiga que era útil para elas. Nietzsche escreveu Assim Falou Zaratustra. É sobre um cara que se isola nas montanhas por 10 anos, alcança a iluminação e decide voltar para ensinar os humanos. E sabe o que acontece? Ninguém entende, ninguém quer ouvir. Eles riem dele, ignoram, atacam, porque ele voltou com verdades que ninguém queria enfrentar. E no final Zaratustra percebe. Não dá para iluminar quem não quer luz. Você só pode viver com sua verdade e deixar que cada um escolha a própria. Seu retorno vai ser assim. Algumas pessoas vão notar a mudança e respeitar. Essas daí são raras, mas são as que importam. A maioria vai te testar, vai ver se você realmente mudou ou se é só performance. Vão empurrar seus limites para ver se você volta ao padrão antigo. E aqui está seu teste. Você vai ceder? Vai abrir mão do que construiu só para ser aceito de novo? Ou vai segurar a linha? Você não voltou para se encaixar, você voltou para existir nos seus próprios termos. E se isso significa ter menos gente ao redor, menos gente de qualidade é infinitamente melhor que a multidão de conveniência. Você provou que sobrevive sozinho, agora prove que não precisa da aprovação para existir em grupo. O retorno não é sobre reconquistar seu lugar antigo, é sobre criar um lugar novo, um que só você ocupa e quem quiser estar perto, que venha nos seus termos, sem concessões, sem negociação. Você pagou o preço da solidão, não vai desperdiçar isso voltando a ser quem te fez infeliz. E se você olhar para o espelho e reconhecer quem olha de volta, se você souber exatamente quem é, sem precisar de plateia, se você construiu algo sólido lá no deserto, então parabéns, você não apenas sobreviveu à solidão, mas você a transformou em superpoder. E ninguém pode tirar isso de você. O exílio acabou, mas você nunca mais vai ser exilado de si mesmo. E essa é a única vitória que importa.